Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado e esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, de uma série de aulas, onde eu vou te mostrar como criar uma agenda em Excel. Uma agenda simples, uma agenda diária para agendamentos, compromissos, consultas e também roteiro de estudos, por que não, qualquer outro tipo de tarefa que você deseje colocar aí. E aí, durante as aulas, eu vou te explicando alguns detalhes, algumas funções, algumas características do nosso arquivo, algumas ferramentas que a gente vai utilizar no Excel, porque justamente é esse o propósito desse conjunto de aulas, te ensinar a usar algumas ferramentas e fórmulas do Excel de forma conjunta, uma codependente da outra, para que você veja na prática o uso dessas funções, dessas ferramentas e possa talvez adaptar aí para o seu arquivo ou para um arquivo futuro, um arquivo que você deseje criar, independentemente se é uma agenda ou não, tá joia? Então, primeiramente, eu vou te explicar como funciona o nosso arquivo e depois a gente vai começar então as nossas aulas. Você vai conseguir acessar a playlist dessas aulas aí na descrição do vídeo. Ok? Lá no site do Excel Descomplicado também tem um conteúdo bacana sobre isso. Você consegue baixar essa agenda também dando um clique aí na descrição do vídeo, ok? Abre a descrição do vídeo, você vai encontrar o link para download dessa planilha caso você queira utilizá-la ou então entender como ela funciona, tá certo? Mas basicamente deixa eu dar uma pincelada aqui. Então você consegue perceber que é uma agenda dividida em meses, aqui então embaixo a gente consegue ver na guia de planilhas todos os meses do ano. A gente vai fazer a agenda para o ano de 2022, mas obviamente ela vai, o que você aprender aqui vai ser útil para qualquer ano, né? Então aqui a gente tem no comecinho um cabeçalho com o dia do mês, o dia da semana e também uma caixinha para a gente definir se esse dia é feriado, se esse dia é um dia regular, um dia, por exemplo, de trabalho comum, se o meu negócio está fechado, caso eu vá usar para algum negócio, se eu estou de férias, por exemplo, ou se eu posso escolher um outro dia, um outro status qualquer para o meu dia. Perceba que a gente vai aprender a fazer isso, tá? A gente vai colocar uma listinha suspensa para classificar nossos dias e fazer essa mudança de cores aqui, tá certo? Inclusive, aqui na planilha de configurações que a gente vai criar, a gente também vai colocar para o usuário uma opção para que apenas o cabeçalho seja destacado de forma colorida quando a gente fizer essas modificações aqui de dias e para que toda a coluna completa seja preenchida. Ou seja, dessa maneira, agora toda a minha coluna vai ser preenchida com cor, sempre que eu definir uma coisinha diferente, tá? E aqui a gente tem o mesmo padrão para todas as planilhas. Se eu indicar uma configuração lá, essa configuração é válida para todas as planilhas do meu arquivo. Nós podemos também definir, por exemplo, a exibição dos dias da semana. Aqui a gente tem dias da semana com letras minúsculas, mas eu posso colocar com letras maiúsculas. E todas as planilhas do meu arquivo obedecerão agora a essa dinâmica de letras maiúsculas. Ou então eu posso colocar aqui abreviado, tá? Então todas as minhas planilhas agora vão mostrar os dias da semana abreviado de forma automática. Além disso, uma das características da nossa agenda é o congelamento de painéis, então eu posso jogar minha agenda aqui para a esquerda, tá? Para a direita, fazendo a rolagem, e eu mantenho os meus horários aqui. Da mesma forma que eu posso abaixar minha agenda, aqui eu posso descer minha agenda e meu cabeçalho fica sempre fixo. Eu tenho aqui, por exemplo, 100, tá? 100 espaçamento, 96 na verdade, porque a gente vai ocupar as 4 primeiras linhas com o cabeçalho, tá? 96 espaçamentos aqui, e você percebe que aqui a gente já não tem mais linhas. E para o lado de cá, quando a gente bate na coluna F, a gente já não tem mais colunas. A gente vai aprender a fazer isso também. Então, uma limitação de linhas e colunas na nossa planilha. Além disso, os nossos horários aqui, a gente vai aprender a fazer horários em sequência e também fazer isso aqui, ó. Se eu deletar esses horários, então o meu Excel vai deletar também automaticamente tanto a minha formatação condicional que eu coloquei aqui para inserir o preenchimento, quanto as minhas bordas, tá? Então, se eu não tiver nenhum horário aqui, por exemplo, apagar todos esses horários aqui, o Excel simplesmente não vai montar nada aqui para mim, vai deixar um espaço vazio. A partir do momento em que eu for digitando alguns horários aqui, o Excel vai preencher automaticamente as minhas bordas e também a formatação desse intervalo. Tudo isso aqui é feito de forma automática, tá? Então deixa eu só desfazer aqui para voltar com todos os meus horários, tá? Tudo isso aqui é feito de forma automática. O dia da semana o Excel vai buscar de forma automática, o dia do mês o Excel vai buscar de forma automática. Nós vamos montar apenas uma planilha, a planilha de janeiro, e depois replicar para os demais meses do ano, fazendo só a alteração do dia aqui, tá? Você vai ver que é muito simples. Você vai ver também que a gente vai ocultar fórmulas, então essas duas células aqui possuem fórmulas, tá? Mas você não consegue visualizar a fórmula aqui e também não consegue fazer as modificações dos dias, obviamente, porque esses dias são sempre fixos, você não tem como alterar os dias. A gente vai aprender a fazer esse bloqueio também de células aqui para aquelas células que não podem ser editadas.
E claro, no meio disso tudo, algumas configuraçõezinhas extras aí, como preenchimento com textura, quebra de texto automática, mesclagem de células, né, horários automáticos aqui, como eu disse para você também. A gente vai mexer com bastante coisa, a gente vai criar todas essas planilhas aqui, todas essas configurações, vai mexer com validação de dados, vai mexer com formatação condicional, vai mexer com uma pancada de coisas aí, tá? Durante todas essas aulas, beleza? Explicação dada, então vamos começar. Eu vou deixar essa planilha aberta só para a gente usar ela como base, ok? Mas nós vamos criar uma planilha do zero, realmente do zero. Eu abri o Excel aqui, esse arquivo nem foi salvo ainda, tá? É um arquivo do zero. Vamos começar aqui fazendo uma coisa muito importante, que é a altura das nossas linhas, para a gente depois fazer a largura das nossas colunas, tá? Então perceba aqui no meu arquivo original que eu tenho alturas de linhas diferentes, tá? Então aqui nessas minhas 3 primeiras eu tenho uma altura padronizada e depois aqui para baixo eu tenho outras alturas padronizadas, tá? Então vamos lá. Aqui na altura da linha, se eu quiser conformatar uma linha inteira, basta que eu selecione, que eu clique sobre ela. Clique sobre o número da linha aqui em cima, tá joia? Aqui do lado, na verdade. Deixa eu só aplicar um zoom para ficar mais fácil para você visualizar, para ficar maior aqui. Lembrando que eu aproximei, né, o zoom, isso não quer dizer que o tamanho da minha fonte foi alterado, apenas a visualização, só para ficar mais fácil para você aí, tá bom? É claro que eu poderia selecionar apenas um intervalo, um pedaço dessa linha, mas para mim é mais interessante selecionar a linha inteira, porque eu não sei quantos pedaços dela, quantas células dela eu vou precisar utilizar aqui. Até porque eu tenho meses com 30, 31, 28 e 29 dias, dependendo do ano, né? Essas minhas 3 primeiras linhas que vão conter o cabeçalho, eu quero que tenha uma altura de 26, tá? Então eu clico, seguro o clicado e arrasto as 3 aqui, tá vendo? Que quando eu seleciono 3 linhas, certo? Então eu selecionei 3 linhas aqui. Joia, com as 3 selecionadas, eu vou dar um clique com o botão direito em qualquer título de qualquer uma delas e dar um clique aqui em altura da linha, porque eu quero definir uma altura padrão para todas elas, uma altura numérica. Tá? E eu vou colocar aqui o número 26. Poxa, Edu, mas o que é esse 26? 26 o quê? Centímetros? Milímetros? Na verdade, são pontos. Esses pontos são relacionados a pixels. Eu não vou dar muita explicação sobre isso, porque não é o propósito do vídeo, mas eu tenho um vídeo completo, um guia completo sobre ajustes de linhas e colunas no Excel. Eu vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar nesse assunto específico, assunto de altura, largura e organização geral de linhas e colunas, ok? 26, vamos dar um ok aqui, perceba que o meu tamanho está bacana. É claro que está muito grande em relação ao meu arquivo original, porque aqui eu estou utilizando um zoom de 90% só. E aqui eu estou utilizando um zoom de 160%, então parece maior, mas se eu colocar o meu zoom aqui a 90%, eu vou perceber que é o mesmo tamanho da minha planilha original, tá joia? Deixa eu só voltar aqui o zoom maior, só para facilitar, para a gente ver aqui de uma maneira mais fácil, né? Outra coisa aqui que a gente já vai configurar, a gente já vai aprender. Perceba que toda vez que eu digito um número aqui, no Excel eu digitei 1, por exemplo, tá? Vamos supor que o 1 no caso é número, mas vamos digitar um texto aqui, um ABC, por exemplo. Quando eu digito um número, o Excel alinha automaticamente à direita e um texto ele alinha automaticamente à esquerda. Além disso, o alinhamento padrão do Excel é sempre inferior, sempre na parte inferior da célula. Eu não quero. Eu quero aqui, ó, que aqui em cima tudo fique centralizado, tá? Então, o dia do mês, o dia da semana, o tipo do dia, só que centralizado tanto verticalmente quanto horizontalmente. Perceba que o meu texto está realmente no centro da célula, e é isso que eu quero fazer. Como é que eu faço isso? É claro que você pode selecionar célula por célula, mas obviamente, para ficar mais prático, a gente vai selecionar as nossas 3 linhas novamente, porque a gente vai aplicar essa configuração nas 3. Independentemente de quantas células a gente for utilizar aqui, nós vamos selecionar as 3 linhas, porque depois nós vamos fazer a gente vai ocultar depois aquilo que a gente não vai utilizar, né? As colunas extra que não fazem parte dos meus dias do mês. Com toda selecionada, como eu quero uma configuração padrão para todas elas, isso é porque eu quero uma configuração igual para todas, por isso eu selecionei as 3 de uma vez, senão você selecionaria só uma de cada vez. Aqui eu quero utilizar o quê? Tá vendo que aqui na guia e página inicial, no grupo alinhamento, eu consigo mexer com 2 tipos de alinhamento. Eu tenho esse alinhamento aqui, que é um alinhamento em relação à parte vertical, né? Então, da célula. Então, ela pode ser alinhada aqui na parte de baixo, na parte de cima ou no meio. Eu quero no meio, tá? Quando eu clico no meio, o Excel vai alinhar para mim em relação aqui à posição vertical da célula, a altura da célula, em relação à altura da célula. E aqui embaixo eu tenho as mesmas opções, só que relacionada à parte horizontal, ou seja, a largura da minha célula. Então eu posso alinhar à esquerda, à direita e no meio, centralizar. E é isso que eu quero centralizar os dois campos. Então o Excel vai colocar o meu dado, independentemente se ele for número ou texto, sempre no centro. Tá joia? Deixa eu só apagar esses dois aqui.
Como é que eu faço para a questão das colunas, então? Eu vou fazer a mesma coisa para as colunas. Na coluna eu vou colocar... deixa eu só mexer nessa linha 4, que é aquela linha bem pequenininha que fica aqui no nosso arquivo, tá? Só para servir de divisória aqui. Eu deixei ela porque eu quis mesmo, mas se você não quiser, não precisa, tá? Deixa eu só deixar um tamanho bem pequenininho para ela. Eu vou colocar 7,5 aqui, tá? 7,5 ela vai ficar bem curtinha. E aqui em cima, nas colunas, como é que eu faço para selecionar as colunas? Aqui agora vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque os meus meses terão dias diferentes. Né? Então, janeiro tem 31, mas fevereiro pode ter 28 ou 29, dependendo do ano, e alguns meses com 30. Né? Então, eu vou ter que contar quantas células eu vou precisar. Então, por exemplo, 31, então até que número ia? Até que número eu faria aqui a minha seleção das colunas? Né? Não necessariamente, tá? Para selecionar a coluna, a gente vai dar um clique no título da coluna, clica, segura, clicado e vai arrastando por quantas colunas a gente quiser selecionar. Veja que conforme eu vou selecionando a coluna, o Excel vai mostrando para mim quantas linhas estão sendo selecionadas naquele balãozinho ali do lado. Se você estiver olhando em tela cheia, você vai ver melhor, tá? 1.048.576 linhas, porque eu estou selecionando as colunas inteiras. 7C, aquele 7C, 7 colunas, ou seja, eu estou com 7 colunas selecionadas no momento. Aí é muito simples, se eu quero selecionar 31, eu vou arrastando até eu ver que o Excel bateu o número 31, que no caso seria aqui na minha coluna AE. Então beleza, então o meu mês vai até a coluna AE de 31, ok? Então todas as minhas 31 colunas estão selecionadas. Beleza, bacana, né? Se as minhas 31 colunas estão selecionadas, eu posso dar um clique em qualquer uma delas aqui, mas tem que ser no título, tá? Tem que ser aqui em cima, botão direito, largura da coluna, e agora a gente vai definir uma largura para todas de uma vez só, tá? Em vez de fazer de uma por uma. Aqui eu vou colocar uma altura de 30, uma largura, desculpa, de 30. Poxa, Edu, o que é esse 30? 30 caracteres padrão da fonte, 30 caracteres da fonte padrão do Excel. Deixa eu dar um OK aqui, ou seja, em cada espacinho desse aqui cabem 30 caracteres da fonte padrão do Excel, a fonte padrão calibre 12, certo? Eu tenho mais detalhes sobre isso no vídeo que eu te falei anteriormente sobre guia de ajustes de linhas e planilhas, de linhas e colunas no Excel. Isso não vai interessar para a gente no momento. Ok, então de A até F agora eu tenho todas as minhas colunas com a mesma largura. No entanto, eu poderia fazer diferente, né? Eu poderia ter feito um pouco diferente aqui para definir quantas, deixa eu colocar o zoom com 100%, quantas colunas eu precisaria. Por quê? Porque o Excel ele faz sequências numéricas automáticas de forma muito simples, muito fácil. Olha só, se eu colocar o número 1 aqui, que é o primeiro dia de janeiro, clicar aqui, segurar clicado e arrastar, o Excel vai sempre repetir, ó, por exemplo, você pode arrastar para baixo, certo? Ou pode arrastar para direita, no nosso caso vai ser para direita, né? Porque a nossa dinâmica de dados é assim. Se eu arrastar, né, eu utilizei o auto-preenchimento, deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que vai facilitar mais, né? Então, deixa eu deletar aqui e começar de novo. Aqui na 1, vou dar um clique aqui no cantinho, tá? Na alça de preenchimento, o mouse vai virar uma cruzinha preta bem magrinha, clico, seguro clicado e arrasto. O Excel vai repetir o número 1 para mim. No entanto, se eu mostrar para ele qual é a sequência que eu quero, então eu quero 1 aqui e o 2 aqui, se eu digito 1 e 2, seleciono as duas de uma vez para o Excel entender que isso aqui faz parte de uma sequência, o Excel já reconhece que é uma sequência de 1 em 1. De 1 para 2, ele somou 1. Então, quando eu clicar aqui e fizer o meu auto-preenchimento, tá vendo? Eu vou fazer até a coluna AE. E solto, o Excel faz a sequência automaticamente para mim. Perceba? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o número 31. Então, ao invés de contar as colunas, eu poderia fazer simplesmente esse auto-preenchimento aqui, né, de sequência numérica, e simplesmente parar naquela coluna em que houvesse o número 31. Mas é claro que eu estou te ensinando isso como uma das alternativas. Não é essa a alternativa que a gente vai utilizar para fazer os dias do mês. A gente vai fazer de forma automática para facilitar principalmente depois para a gente criar as novas planilhas dos outros meses. Como é que eu faço para deletar uma quantidade grande de dados? Por exemplo, eu tenho aqui 31 células para deletar. Eu preciso selecionar as 31? Não necessariamente. Eu posso selecionar a coluna, a linha toda, tá vendo? A linha toda aqui. E aqui dentro da guia página inicial, clicar nesse botãozinho aqui, ó, formatar. E aqui é muito importante que você limpe apenas o conteúdo, certo? Só o que está digitado aqui dentro. Limpar o conteúdo. E aí o Excel não limpa a formatação, ou seja, a formatação que a gente deixou aqui de alinhamento. Se você clicasse aqui em limpar tudo, o Excel limparia tudo mesmo, tá? Inclusive as formatações que a gente fez, não é isso que a gente quer. É claro que é mais fácil você selecionar a linha toda e pressionar Delete no seu teclado, que você apaga todos os dados dessa linha também.
Vamos só definir aqui as demais linhas, né? Então a gente tem uma altura também para as demais linhas, uma altura aqui da linha 5 até a linha 100. Lembra que a gente ia até a linha 100, né? Então vamos selecionar aqui da linha 5 à linha 100. Poxa, Du, mas é muito chato ficar arrastando até o número 100 lá. Não tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem. Tá? Assim como a gente consegue fazer também com as colunas. Então a gente sabe que a gente precisa selecionar da coluna A até a AE. Né? Se eu quiser selecionar todas as colunas, eu viria aqui na caixinha de nome, certo? E digitaria A, deixa eu colocar maiúsculo, tá? Mas não precisa colocar, estou colocando para facilitar, A dois pontos AE, ou seja, um intervalo que vai da coluna A até a coluna AE. E dou um Enter, ele seleciona todas as colunas de A até a E. A mesma coisa acontece com as linhas, então se eu quero da linha 5 à linha 100, eu venho aqui na caixa de nome, digito 5, 2 pontos, 100, e o Excel vai selecionar para mim das linhas 5 até a linha 100, numa sequência. E aí, com todas essas linhas selecionadas, eu posso aplicar as configurações que eu quiser aqui. Então, eu vou dar um clique com o botão direito no título de qualquer uma delas, a altura da linha, e aqui eu vou colocar uma altura de 24, por exemplo, só para deixar um pouquinho mais espaçada. E eu também quero que nessas linhas os meus agendamentos sejam mostrados tanto alinhados no meio, quanto centralizados. Então, eu vou marcar essas duas opçõezinhas aqui. Beleza, a gente já está começando a montar a nossa estrutura, né? A estrutura da nossa planilha. A gente já está começando a mexer um pouquinho aí com a estrutura dela. Vamos só renomear essa planilha aqui. Ao invés de planilha 1, a gente vai colocar Jan, de janeiro, né? Botão direito, renomear, e aqui a gente vai colocar então Jan, para janeiro. Mas é claro que você poderia dar 2 cliques e simplesmente colocar o nome, pressionar Enter, e aí você consegue renomear essa planilha aqui. Ainda não acabou, claro, se a gente for analisar aqui, a gente ainda precisa colocar aqui a coluna dos horários, tá? A gente precisa fazer várias configurações, mas isso aqui é só o começo, e nessa aula, então, eu te mostrei várias coisas relacionadas à estrutura da planilha, né? A estrutura de alinhamento e a estrutura de altura e largura, e também a estrutura de seleção, né? As formas de seleção aqui de planilha, beleza? Vamos salvar o nosso arquivo para a gente continuar na aula número 2 a fazer, então, mais alguns passos aí para a gente chegar àquele arquivo final funcionando perfeitamente, tá? Se eu clicar aqui em arquivo, eu vou ter algumas opções de salvamento aqui, 2 especificamente, tá? Salvar e salvar como? Às vezes você vai notar aqui uma opção chamada salvar uma cópia, e eu vou explicar mais para frente quando ela vai aparecer, tá? Mas por enquanto a gente vai ter aqui a opçãozinha salvar e salvar como. Como a gente acabou de criar esse arquivo, a gente não salvou ele ainda, para a gente tanto faz uma como outra aqui. As duas vão levar ao mesmo lugar. Mas basicamente a opção salvar vai aplicar as alterações que você fez ao arquivo original. Caso você já tivesse salvo ele anteriormente, abriu, fez edições, e aí você vai aplicar essas edições, você clica em salvar, beleza? Então o arquivo agora ele foi sobrescrito, é o mesmo arquivo, mas com os conteúdos atualizados. O salvar como ele salva uma cópia. Então, se você abrir um arquivo, fez as modificações e você clicar em salvar como, você vai salvar uma nova cópia da maneira como ele está. Mas a cópia anterior, o arquivo anterior que você abriu inicialmente, ele vai se manter intacto, tá? Pra gente tanto faz, porque a gente está acabando de criar o arquivo, né? Então vamos dar um clique aqui em salvar ou salvar como. Você percebe que eu cliquei em salvar, ele já foi direto por salvar como, porque ele simplesmente não, ele não tem como salvar alterações, já que esse arquivo nunca foi salvo. E aí essa área aqui vai depender muito da versão do seu Excel, tá? Então você pode ter o OneDrive conectado, ou então você pode salvar diretamente no seu PC, ou colocar locais específicos de salvamento, tá? Mais pra frente a gente vê essa questão do OneDrive pra gente fazer o compartilhamento da nossa planilha, tá? Mas por enquanto eu vou escolher essa opçãozinha aqui, ó, este PC. E aí utilizando essa opção, este PC, você vai escolher pastas do seu computador para salvar a sua planilha. Ou então você pode clicar em adicionar um local, para você conectar suas contas do OneDrive, por exemplo. Ou clicar em procurar. E aí, quando eu clico em procurar, o Excel já vai abrir diretamente a minha janelinha para procurar uma pasta onde eu vou salvar meu arquivo. Então essa aqui é a opçãozinha um pouco mais comum, tá? Eu vou salvar dentro da pasta documentos aqui padrão do meu computador, tá? Então pasta documentos é uma pasta padrão para documentos, mas você pode salvar em qualquer lugar, ok? Inclusive na área de trabalho, no seu OneDrive, enfim. Aqui dentro da pasta documentos eu vou criar uma nova pasta, tá? Vou clicar aqui em nova pasta e colocar o nome dela de agenda, só para a gente salvando os nossos arquivos aqui, tá? Então criei uma pasta chamada agenda, vou dar 2 cliques sobre ela, ela está vazia, tá? E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, e aqui eu vou colocar agenda 01, que seria referente à aula número 1. Por que eu vou fazer isso? Porque a cada aula eu vou salvar um arquivo diferente,
para que você consiga acessar depois esses arquivos exatamente no momento da aula, caso você não queira fazer o passo a passo e queira ter o arquivo pronto, tudo bem? Para você identificar o que foi feito em cada uma dessas aulas. Mas você, se você estiver treinando, fazendo aí no seu computador, você pode salvar com um nome só e simplesmente ir aplicando as alterações, só salvando no mesmo arquivo e não criando arquivos diferentes, tá? Mas eu vou criar arquivos diferentes só para facilitar depois para a gente fazer as demais aulas. Beleza? Agenda 01, clico aqui em salvar, o Excel já salvou para mim, trocou o nome aqui ó, na barra de título, Agenda 01, salvo, fechamos. Na aula 2, então, a gente continua configurando nossa planilha. Espero que tenha sido útil, espero que você tenha gostado. Caso queira acompanhar um pouquinho mais, só ir na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links disponíveis, inclusive de assuntos tratados aqui, caso você queira se aprofundar mais em algum deles. Se tiver qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Te vejo então na próxima aula. Joia? Até mais. Valeu!